Você já pensou por que algumas pessoas conseguem extrair sabedoria de seus fracassos enquanto outras permanecem presas? Os obstáculos da vida fazem você se sentir esgotado ou questionar sua resiliência. Imagine se você pudesse aproveitar seus momentos mais difíceis para cultivar força e percepção. Em Sometimes You Win, Sometimes You Learn, John C. Maxwell mergulha nessa jornada esclarecedora. Maxwell se aprofunda na mentalidade dos vencedores. Ele explora como eles pensam, sentem e agem. Ao entender essa mentalidade, você pode adquirir as habilidades essenciais para transformar qualquer desafio em uma oportunidade de autoaperfeiçoamento. Este livro mostrará como sair da sua zona de conforto e abraçar as novas aventuras da vida com coragem. Mesmo se você tropeçar ou falhar, aprenderá a aceitar suas imperfeições e encontrar lições valiosas em cada erro. Dessa forma, você pode se sentir um vencedor, mesmo diante da derrota. Junte-se a nós nessa jornada, enquanto exploramos como transformar cada situação desafiadora em uma oportunidade e adotar uma mentalidade de vencedor para alcançar o sucesso. Fique conosco até o final e descubra como você pode transformar contratempos em trampolins para uma vida mais bem-sucedida e gratificante. Quando você está perdendo, tudo dói. Como você percebe, suas perdas determinam sua mentalidade. Se você tem uma mentalidade voltada para o sucesso ou propensa ao fracasso, a maioria das pessoas não gosta de discutir seus fracassos porque isso destaca suas fraquezas. Elas se esforçam para ter sucesso e novas experiências, mas também estão mentalmente preparadas para o fracasso. Quando falham, elas rapidamente passam para outra coisa. No entanto, pessoas bem-sucedidas pensam diferente. Elas veem seus fracassos de uma perspectiva única. Elas acreditam que, mesmo se falharem, aprenderão algo novo. Na realidade, aprendemos mais com nossos erros. As pessoas se sentem mal com o fracasso porque acham que isso significa que não podem mais progredir ou que perderam. A maioria das pessoas vê o fracasso de forma negativa. Um artigo na Leadership Magazine mencionou que muitas pessoas que buscam constantemente o sucesso e não toleram o fracasso acabam se tornando alcoólatras, afundando em depressão ou, em casos extremos, tentando suicídio. Mas precisamos lembrar que somos humanos, não super-humanos, e o fracasso é apenas uma parte da vida, nada mais. Cometer erros pode mudar uma pessoa. Geralmente, essa mudança é positiva, mas às vezes pode prender uma pessoa no medo e na hesitação. Nossa perspectiva pode fazer com que o fracasso nos afete positiva ou negativamente. Se você deixar suas fraquezas dominá-lo, acabará como uma pessoa presa em uma caixa, incapaz de fazer qualquer coisa. Mas se decidir aprender e melhorar com seus erros, poderá transformar seus fracassos em vitórias. O autor deste livro, John C. Maxwell, cometeu vários erros. Um erro inesquecível aconteceu quando ele carregava uma arma em sua pasta. Uma vez, John estava dando um discurso em uma igreja em Birmingham, Alabama. Quando terminou, seu amigo Chris lhe deu uma arma de presente, dizendo que era para a esposa de John guardar por segurança enquanto ele viajava. John não gostava de armas, mas aceitou para agradar seu amigo. Ele colocou a arma em sua pasta e, como era uma viagem curta, voou para casa em um avião particular. Nos dias seguintes, John estava ocupado se preparando para outro evento de falar em público e se esqueceu completamente da arma em sua pasta. No dia de sua viagem, ele passou pelo detector de metais do aeroporto e, de repente, se lembrou da arma. Antes que a segurança do aeroporto pudesse encontrá-la,
John anunciou que tinha uma arma em sua pasta. Sendo uma figura bem conhecida, a equipe do aeroporto o reconheceu. O pessoal de segurança se desculpou por ter que algemá-lo, pois eles estavam simplesmente seguindo o procedimento padrão. John teve sorte de ter sido liberado rapidamente, sob fiança, e o incidente foi removido de seu registro. Quando a notícia se tornou pública, John administrou a situação postando um comentário humorístico em sua conta do Twitter. Ele teve sorte que todos consideraram isso uma experiência engraçada. Algumas pessoas até sugeriram que ele escrevesse seu próximo livro sobre segurança de aeroporto ou porte de arma. Após essa experiência, John colocou um bilhete em sua pasta que dizia: "Às vezes você vence, às vezes você aprende." Se John tivesse visto esse incidente negativamente, isso poderia ter arruinado sua carreira. Mas ele escolheu aprender com seu erro, esquecê-lo, seguir em frente e continuar em seu caminho para o sucesso. Responsabilidade. O primeiro passo do aprendizado. As pessoas geralmente pensam que são responsáveis apenas pelas tarefas que outros atribuem a elas, mas elas esquecem que assumir a responsabilidade é uma decisão que pode mudar toda a sua vida. Quando você decide assumir a responsabilidade, significa que está pronto para agir. Se você cometer um erro, você tem duas escolhas: ou culpar outra pessoa, ou assumir a responsabilidade você mesmo. Sua escolha determinará o que você ganha com seu fracasso. Se você assumir a responsabilidade, significa que está aprendendo e crescendo. Se você evitar a responsabilidade por muito tempo, acabará desenvolvendo o hábito de jogar a carta da vítima. Muitas pessoas vivem com essa mentalidade de vítima e se apresentam como desamparadas, acreditando que não podem ter sucesso devido a fatores externos, como a economia ou experiências traumáticas na infância. Elas culpam a sociedade ou a discriminação por tudo o que não conseguem alcançar, culpando os outros por suas situações ruins, entregando o controle de sua vida a eles. Se você não assumir a responsabilidade por suas ações, fatores externos começarão a controlar sua vida. Evitar a responsabilidade também significa perder oportunidades de aprender e crescer. Para ter sucesso, você precisa aprender e ser flexível. Se você tem medo de cometer erros e aprender com eles, você nunca vai melhorar. Ted Williams era um morador de rua que sobrevivia mendigando, mas um dia sua vida mudou. Ele estava parado na beira da estrada, mendigando, quando um homem lhe mostrou peixe um vídeo antigo dele mesmo. Neste vídeo, Ted demonstrou habilidades incríveis como locutor de rádio. Ele estava apresentando um programa com grande experiência, exibindo suas habilidades de falar e estilo único que o tornaram muito popular. Quando este vídeo foi carregado no YouTube, ele se tornou viral. Ted foi convidado para programas como The Today Show, Entertainment Tonight e Dr. Phil. As pessoas podem chamar isso de sorte de Ted, mas depois de ouvir sua história, você entenderá que Ted era uma pessoa muito trabalhadora. Ted amava ouvir rádio desde a infância. Ele imitava locutores de rádio e praticava seus estilos de falar por horas. Quando ele estava no ensino médio, um amigo sugeriu que ele se juntasse ao exército e se tornasse um especialista em comunicação. No entanto, como Ted não sabia digitar, ele se tornou mecânico. Ele não gostava nem um pouco desse trabalho, então começou a beber. Gradualmente, ele se tornou viciado em álcool e seu comportamento saiu do controle. O exército finalmente o dispensou por causa de sua conduta. Mais tarde, Ted trabalhou em uma estação de rádio e se casou. No entanto, ele continuou bebendo e começou a usar cocaína. Ele se tornou um viciado
arruinando sua vida inteira. Seu casamento acabou, ele perdeu o emprego e ficou sem teto, sobrevivendo da mendicância. Depois que o vídeo do YouTube se tornou viral, Ted decidiu colocar sua vida de volta nos trilhos. Ele procurou a ajuda do doutor. Phil ficou na reabilitação e superou seu vício. Ted se tornou uma pessoa responsável, livre de todos os vícios. A história de Ted nos ensina que você pode controlar seu futuro. Ao assumir a responsabilidade por sua vida, você pode moldá-la como quiser. Se você tem um objetivo, pode alcançá-lo. Mesmo que leve anos, você precisa permanecer determinado, ser paciente e ser responsável. Melhoria, o foco do aprendizado. O primeiro passo para a melhoria é trabalhar em si mesmo. O sucesso não pode ser alcançado sem crescimento pessoal. Quando você sai da sua zona de conforto e tenta algo diferente, você adquire novas habilidades e ganha novas experiências. Isso aumenta sua coragem para correr riscos. Se você está pensando em melhorar, saiba que isso leva tempo. A maioria das pessoas desiste, não porque não sabe como ter sucesso, mas porque perde o foco. Elas esperam uma mudança significativa repentina em suas vidas, mas a melhoria real vem de pequenos e consistentes passos à frente. O primeiro passo é tomar uma decisão consciente de que há espaço para melhorias dentro de você. O segundo passo é escolher uma área para focar. Esta área deve ser a mais importante para atingir seu propósito e metas. Concentre-se em melhorar esta área da sua vida todos os dias. Antes da internet, as pessoas obtinham suas notícias atuais de jornais, rádio ou televisão. Walter Cronkite era um âncora de notícias na CBS. Todas as noites, pessoas do mundo todo se reuniam para ouvi-lo e assistir às notícias em seu canal. Walter é frequentemente chamado de pai da televisão, e as gerações depois dele são gratas porque aprenderam muito com ele. Walter não alcançou o sucesso da noite para o dia. Antes de se tornar um âncora de televisão, ele era um repórter de jornal. Sua carreira como locutor de futebol começou quando ele se tornou um apresentador de rádio na Universidade de Oklahoma. Essa experiência lhe ensinou uma lição que ele nunca esqueceu. Durante sua primeira transmissão, ele nem sabia os nomes dos jogadores porque não era fã de futebol. Então ele tentou obter ajuda de outra pessoa. Quando o jogo começou, Walter percebeu que a pessoa em quem ele estava confiando também não tinha muito conhecimento. Sua transmissão foi um desastre e ele aprendeu que preparação e assumir responsabilidade são os segredos do sucesso. Depois disso, ele trabalhou duro e memorizou os nomes de todos os jogadores antes do próximo jogo. Ele até reuniu informações pessoais sobre cada jogador. Depois de cometer esse erro e passar vergonha na frente de todos, Walter aprendeu que, para ser perfeito, você tem que trabalhar duro para melhorar a si mesmo. Esperança. A motivação de aprender a ter esperança é a fonte de motivação que todos nós precisamos em tempos difíceis. Ela lhe dá a força para perseverar quando você está exausto. A esperança lhe dá a coragem para continuar. A esperança é a força que o empurra para ir além dos seus limites. Ela o motiva a superar dificuldades, faz você sorrir, fornece respostas para suas perguntas e o leva à vitória. Sem esperança, você nunca pode definir metas ou fazer planos para o futuro. Uma pessoa pode sobreviver sem comida, água ou ar por um tempo. Mas se você tirar a esperança dela, ela pode não ser capaz de dar nenhum único passo. Então, como você pode manter a esperança em sua vida? Primeiro, lembre-se de que ter esperança é uma escolha. Quando você muda seu pensamento e espera resultados positivos da vida, você
receberá muito apoio. Você pode permanecer esperançoso, definindo e alcançando pequenos desafios. Essas pequenas vitórias aumentam sua energia. Jim Abbott nasceu com uma deficiência física. Ele não tinha a mão esquerda. Como outros pais, seus pais tinham muitos sonhos para ele, mas quando viram que ele não tinha a mão esquerda, ficaram muito decepcionados e sem esperança. Jim brincava como qualquer outra criança durante sua infância. Conforme ele crescia, os médicos lhe sugeriram que ele colocasse uma prótese de mão. Seus pais o levaram para o hospital, onde ele aprendeu a usar o gancho. No entanto, seus pais achavam que ele não deveria ficar lá. Então, o trouxeram para casa. Pela primeira vez, eles desejaram que Jim pudesse ser diferente e bem-sucedido. Jim amava esportes. Ele praticava todos os tipos de esportes ao ar livre com outras crianças. Às vezes, ele chegava em casa dizendo que não conseguia ter um desempenho tão bom quanto os outros ou que sofria bullying. Apesar disso, seus pais nunca o impediram de jogar. Eles sempre o encorajaram a sair e brincar. Seus pais constantemente aumentavam sua confiança e o incentivavam a melhorar. No ensino médio, Jim queria se tornar um jogador profissional de beisebol. Ele alcançou muito sucesso e jogou pela Universidade de Michigan. Ele se tornou uma inspiração para muitas crianças como ele. Essas crianças vinham até ele, escreviam cartas para ele e o encontravam com grandes sorrisos. Jim sempre falava sobre como seus pais enfatizavam a melhoria. Às vezes ele ganhava, às vezes perdia, mas ele nunca parava. Tudo era um pouco difícil para ele, mas Jim continuou seguindo em frente com a ajuda da esperança. Quando Jim se tornou bem-sucedido, ele se tornou um farol de esperança para pessoas como ele. Quando você mantém a esperança, você pode melhorar. E quando você melhora, você cresce. Você pode se tornar bem-sucedido. Quando você se torna bem-sucedido, você pode contribuir para a sociedade e se tornar um exemplo para os outros. Problemas, oportunidades de aprendizado. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, você pode pensar: uau, ela tem muita sorte. Talvez ela não tenha enfrentado os problemas que estão impedindo você de realizar seus sonhos. Mas isso não é totalmente verdade. Muitas vezes, pessoas bem-sucedidas enfrentam desafios ainda maiores do que nós. E como elas lidam com esses problemas, determina se elas permanecem bem-sucedidas ou fracassam. Ninguém está isento de problemas. Eles são uma parte inevitável da vida. Então, você pode enfrentar seus problemas e encontrar uma solução, ou pode desistir. Os problemas vêm em vários tamanhos, mas não subestime nenhum problema com base em seu tamanho. Às vezes, subestimar um problema leva a soluções temporárias. Se uma solução permanente não for encontrada, o problema continuará ressurgindo. Lembre-se sempre de que não importa o tamanho do seu problema, você tem o poder de superá-lo. Para resolver qualquer problema, existem algumas etapas que você pode seguir. Primeiro, sempre espere que os problemas surjam. Isso não significa viver com medo, mas estar pronto para qualquer problema o torna flexível. Se um problema aparecer de repente, você não ficará nervoso. Segundo, inclua outras pessoas no processo de resolução de problemas. Quando John era um líder da igreja na Califórnia, ele enfrentou um problema significativo. A localização da igreja era ruim e o prédio era pequeno e velho. Ele sugeriu que os membros da igreja se mudassem para um novo local. Inicialmente, a maioria das pessoas não estava disposta, mas gradualmente concordaram. Como John já havia construído igrejas antes, ele pensou que seria fácil, mas não foi. Ele enfrentou vários problemas simultaneamente. Primeiro, a igreja tinha problemas financeiros.
Eles precisavam de 2 milhões de dólares para comprar o terreno que John queria. De alguma forma, esse problema foi resolvido. Mas então, surgiram questões ambientais. Quando você quer construir uma nova estrutura na Califórnia, você tem que consultar o Departamento Ambiental primeiro. Depois de estudar o local por um longo tempo, o Departamento Ambiental descobriu que várias espécies de pássaros naquela área estavam ameaçadas. John teve que esperar pelo menos 6 meses para o período de reprodução do pássaro terminar antes que a construção pudesse começar. Isso atrasou todos os seus planos. Então os membros da igreja descobriram que o governo estava planejando construir uma estrada no mesmo local. Então eles foram forçados a realocar o local. Outro problema que John e os membros da igreja enfrentaram foi encontrar uma pedra preta em sua propriedade. Após investigação, eles descobriram que era um artefato histórico de pessoas locais que viveram lá há cerca de 2.000 anos. Para resolver esse problema, John teve que pagar uma grande quantia para arqueólogos escavarem a peça histórica. Os problemas não terminaram aí. Muitos outros problemas surgiram. Demorou 12 anos para os membros da igreja obterem a aprovação do Conselho do Condado. E só então o trabalho de construção começou. Quando a construção começou, John já havia renunciado ao cargo de líder da igreja. Mais tarde, ele soube que, mesmo depois que ele saiu, muitos outros problemas surgiram. Finalmente, após 17 anos de trabalho duro, paciência e determinação, a nova igreja foi aberta ao público. Esta história mostra que qualquer novo empreendimento pode enfrentar muitas dificuldades, mas você só alcançará o sucesso se souber como lidar com esses problemas. Pare de procurar atalhos para o sucesso fácil e dinheiro rápido. Ao enfrentar seus problemas, você pode superar qualquer dificuldade e se tornar o herói da sua história. Experiências ruins. A perspectiva para o aprendizado. Quando a vida nos joga em situações difíceis, a maioria de nós se sente completamente desamparada, não sabemos o que fazer, e emoções negativas obscurecem nosso julgamento, dificultando a distinção entre o certo e o errado. Sem uma solução clara à vista, nos culpamos e acabamos cometendo mais erros. No entanto, experiências ruins nem sempre são ruins. Elas vêm para nos ensinar algo, nos oferecendo oportunidades de melhorar. Devemos lembrar que somos humanos e os erros são inevitáveis. Se levarmos a vida muito a sério, nunca seremos felizes. Se você está tentando encontrar uma solução para um problema, lide com isso com uma atitude positiva. Rir de seus erros não é uma coisa ruim. Manter a calma nos permite lidar melhor com as situações e vê-las de forma realista. Manter a perspectiva correta é crucial. Não se veja como um perdedor e nunca desista. Em vez disso, pense que o que aconteceu foi para o melhor, pelo menos dando a você uma chance de aprender. Erros não são falhas. Pensar que eles prejudicam nossa autoimagem é um erro nosso. Se você cometeu um erro, não passe mais de 24 horas pensando nele. Veja como uma experiência. Esqueça e siga em frente. As soluções só se tornarão aparentes quando você tentar resolver problemas com a cabeça fria. Pense nos grandes inventores. Eles nunca viram seus erros como fracassos, mas como experimentos. Esses inventores continuaram cometendo erros e testando até que provassem que estavam certos. Eles não toleravam desistir, porque seu foco estava apenas no sucesso. Na vida, você encontrará 2 tipos de pessoas: splatters e bouncers. Splatters são aqueles que ficam no chão depois de cair, enquanto bouncers são aqueles que falham, mas se levantam e se recuperam. Então, qual deles você quer ser? Quando você falha,
geralmente é devido à falta de conhecimento. Se você decidiu aprender e melhorar, mesmo que falhe na próxima vez, veja isso como outro momento de aprendizado. Aprenda a transformar suas experiências ruins em boas. Se você trabalhar duro, poderá mudar sua vida como desejar. No primeiro capítulo, mencionamos que John cometeu um grande erro ao levar acidentalmente uma arma em sua pasta para o aeroporto. Mas desta vez, ele cometeu um erro ainda maior. Era 2002 e John estava em uma turnê pela África para dar palestras e participar de vários eventos. Era uma grande oportunidade para ele terminar seu livro. E John estava muito animado. Ele estava prestes a terminar seu manuscrito e estava satisfeito com os resultados. Quando John voltou para os Kelmaria, seu genro Steve o pegou no aeroporto. John estava indo para a Carolina para encontrar sua filha e esposa. Durante a viagem, John sentiu fome e pegou um pouco de comida. Quando estava prestes a comer, ele deixou cair o garfo. Ele procurou no carro, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele pediu a Steve para parar o carro. John saiu e viu o garfo perto da pasta. Ele o pegou e aproveitou sua refeição. Meia hora depois, John percebeu que sua pasta havia sumido. Ele começou a procurá-lo e lembrou que o havia deixado do lado de fora na estrada enquanto procurava o garfo. A ideia de perder sua pasta o deixou em pânico, porque o manuscrito do livro estava dentro dela. John ligou para uma amiga que morava perto e pediu que ela procurasse a pasta. Ela foi até lá, mas não conseguiu encontrá-la. John e Steve também retornaram ao local, mas não encontraram nada. Eles procuraram por horas, mas sem sucesso. O problema era que John escrevia em um caderno. Ele não gostava de usar um computador. Então, o manuscrito na pasta era a única cópia que ele tinha. Na semana seguinte, John havia perdido a esperança de encontrar sua pasta. A parte triste era que ele teria que reescrever o manuscrito no qual havia trabalhado tanto. Levaria pelo menos 6 meses para reescrever e, mesmo que ele se lembrasse de tudo, não havia garantia de que a segunda cópia seria tão boa quanto a primeira. John estava frustrado e chateado, culpando-se pela perda. Mas sua amiga não perdeu a esperança. Ela acreditava que a pasta seria encontrada. Ela continuou ligando para a delegacia para perguntar sobre a pasta. Felizmente, a polícia a encontrou e o manuscrito dentro estava intacto. Se John tivesse encarado essa experiência positivamente, ele poderia ter chamado a polícia, mas desistiu porque deixou que sua experiência ruim o dominasse. Ele teve a sorte de ter um amigo de cabeça fria que fez o que ele deveria ter feito. Ganhar não é tudo, mas aprender é. Uma história em quadrinhos contava uma história engraçada sobre um avô jogando xadrez com seu neto. O avô continuou ganhando, e o neto implorou por uma chance de ganhar apenas uma vez. O avô respondeu: "Se eu deixar você ganhar, você não aprenderá nada." Para isso, a criança gritou: "Não quero aprender, só quero ganhar." E isso destaca um erro comum que muitas pessoas cometem na vida. Elas querem alcançar a vitória sem aprender, porque não têm interesse no processo de aprendizagem. Pessoas que alcançam sucesso fácil nunca aprendem nada novo. Alguns indivíduos ficam presos depois de atingir um marco. Em vez de se desafiarem a pensar maior e melhor, eles ficam contentes com suas conquistas. Eles perdem o interesse em descobrir coisas novas, acreditando que já conquistaram o suficiente e agora podem descansar. Mas a jornada não termina após uma vitória. Você deve continuar definindo metas maiores e seguir em frente. A verdade é que o aumento de energia que você obtém ao alcançar o sucesso deve empurrá-lo para alcançar um sucesso ainda maior.
não para fazer uma pausa. Depois de alcançar o sucesso, algumas pessoas se concentram mais em se gabar de suas realizações e manter sua autoimagem como vencedores. Elas temem perder seu sucesso anterior mais do que desejam alcançar novos. No entanto, sua fome por vitória nunca deve acabar. Anos atrás, John conheceu Jim Collins no Texas. Jim Collins, autor de livros populares como Good to Great e How the Mighty Fall, estava discutindo liderança durante o jantar. Naquela época, a economia estava indo bem e a taxa de desemprego era de apenas 4%, o que significa que muitas pessoas estavam prosperando. Jim falou sobre os perigos da complacência, o sentimento de satisfação que vem depois de alcançar algo grande. Esse sentimento pode ser perigoso, porque impede você de assumir novos desafios e melhorar a si mesmo. Uma vez bem-sucedido, você pode relaxar e parar de se esforçar. Bill Gates também acredita que o sucesso é um péssimo professor. Quando as pessoas se tornam bem-sucedidas, elas acham que conquistaram tudo e nunca irão falhar. Então, elas sentem que não precisam aprender nada novo. Essa mentalidade as impede de tentar coisas novas. Você já se perguntou por que os ganhadores da loteria muitas vezes acabam perdendo todo o seu dinheiro? É porque o sucesso não é apenas sobre adquirir algo, é sobre nossa mentalidade. Você só pode aprender coisas novas quando muda sua maneira de pensar. Nunca presuma que você sabe tudo ou que domina uma habilidade, porque não há limite para o aprendizado. Sempre haverá algo novo para aprender. A melhoria contínua é necessária. Ao manter uma atitude mental positiva, você pode crescer e tornar o impossível possível. Você quebrará os limites que retêm seu potencial. Você tem a capacidade de pensar criativamente e fora da caixa. Para progredir na vida, você deve aceitar que perderá algumas batalhas. É essencial aprender e melhorar. No entanto, isso não significa correr grandes riscos. Você pode controlar suas perdas com base em seus pontos fortes. Ao trabalhar em uma habilidade em que você se destaca, você pode sair da sua zona de conforto e criar algo extraordinário. Mesmo se você falhar, não desanime, porque o fracasso também é uma experiência de aprendizado. Quanto mais riscos você assume em áreas onde sente que é o melhor, maiores são suas chances de vencer. Você precisa encontrar seu próprio Monte Everest, o objetivo final que você deve se esforçar para alcançar. Se não o fizer, você acabará com nada além de arrependimento e decepção. Pense em cada caminho como uma escola que pode lhe ensinar muitas lições de vida. Conclusão: experiências ruins nem sempre são negativas. Depende da sua perspectiva e do que você aprende com essas experiências. Se você puder mudar a maneira como encara a vida, tudo começará a se encaixar. Neste resumo, o líder e palestrante público John C. Maxwell lhe ensinou muitas lições valiosas sobre ganhar e perder. Primeiro, você aprendeu que perder é muito doloroso. Quer você tenha uma mentalidade positiva ou negativa, o fracasso dói no começo. No entanto, você deve permanecer forte e nunca deixar seus medos tomarem conta de você. Segundo, você descobriu que as pessoas geralmente deixam de aprender com seus fracassos porque seu ego e orgulho atrapalham. Para aprender, é preciso ser humilde. Terceiro, você aprendeu que evitar responsabilidades é um hábito negativo que o torna escravo das circunstâncias. Quando você vive com uma mentalidade de vítima, fatores externos começam a controlá-lo. Você só pode se tornar um verdadeiro vencedor quando assume a responsabilidade
por cada decisão em sua vida. Quarto, você descobriu que o primeiro passo para a melhoria é o autocrescimento. Você é o mestre da sua própria vida. Trabalhar duro para melhorar a si mesmo e manter hábitos positivos é o segredo para aprender. Quinto, você entendeu que para se manter motivado, você deve sempre manter a esperança viva. Se você pensa positivamente, você pode enfrentar qualquer desafio. Sexto, sua perspectiva sobre os problemas determina sua solução. Se você vê os problemas como oportunidades de melhoria, eles não parecerão tão assustadores. Essa mentalidade pode até mudar sua vida. No entanto, se você abordar os problemas com uma mentalidade negativa, você permanecerá preso no mesmo círculo limitado, sem encontrar uma solução. Finalmente, você aprendeu que vencer às vezes pode ser prejudicial. Ser bem-sucedido pode deixá-lo confiante demais, impedindo-o de aprender coisas novas. Alcançar o sucesso não é suficiente. Você deve estar sempre pronto para aprender novas habilidades. Seja criativo e tente novas experiências. O fracasso é o melhor professor da vida. É somente depois de falhar que entendemos quais erros não repetir. Então, da próxima vez que você falhar, sorria e tente novamente. Enfrente o mesmo desafio mais uma vez. Lembre-se sempre, os problemas são o que o tornam incrivelmente forte. Obrigado por ouvir este resumo do audiolivro Sometimes You Win, Sometimes You Learn, de John C. Maxwell. Se você achou esses insights valiosos, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais insights. Bem, é isso por enquanto. Chegamos ao final deste audiolivro e espero sinceramente que essas dicas sejam de grande utilidade para você. Não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Então, se este vídeo o ajudou a pensar ou aprender algo, deixe um like e um comentário sobre seus pensamentos, para que mais pessoas descubram os poderes da sabedoria. Se você não sabe o que comentar, digite "Conhecimento é sabedoria", para me informar que você chegou até o final. E se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso. Lembre-se de que cada pequeno passo conta em sua jornada de desenvolvimento pessoal. Continue avançando em direção à vitória. Obrigado pela sua atenção.